Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, trazendo para vocês aí mais uma análise técnica aqui ao vivo de Bitcoin para atualizar vocês sobre o preço e para a gente descobrir juntos aqui se Bitcoin já está dando uma grande oportunidade de começarmos a comprar. Bitcoin já está nos dando aqui esse cenário possível de compra, os touros já estão entrando no gráfico. Então, para você não cair naquele FOMO, vamos juntos aqui então desvendar o que está acontecendo com o Bitcoin, o que nós temos que fazer com o Bitcoin aqui agora, nesse momento. Então vamos lá, vamos juntos aqui direto no gráfico, como sempre, com uma análise bem simples, bem educativa também, para você melhorar aí o teu racional técnico nas tuas análises. Então vamos lá, Bitcoin aqui numa tendência de baixa, como já vínhamos falando aí nos nossos últimos vídeos de análise, isso aqui já está claro para todo mundo. O importante agora é observar que perdemos o suporte mais importante que tínhamos até então, e aqui agora, até agora, sem continuação desse rompimento. Então, isso é o que nos chama atenção para olharmos para os gráficos menores para saber se já estamos construindo aqui o nosso fundo descendente nessa posição. Porque se sim, isso pode ser que seja uma boa oportunidade de comprar no gráfico, dado esse rompimento aqui sem continuação, que pode demonstrar que os ursos despejaram o seu estoque de força relativo, os ursos usaram toda a sua força armazenada para romper esse suporte e não tiveram força o suficiente para a continuação, que pode dar primeiros possíveis sinais de fragilidade aqui da força vendedora nessa tendência de baixa. Pois então é isso que nós vamos olhar, dando um zoom nesse preço, partindo daqui para o gráfico semanal. Então vamos lá no gráfico semanal para a gente entender com mais detalhes o que está acontecendo aqui nesse preço. Então veja, vamos lá. Aqui começa as nossas informações educativas de grande valor aqui nessa análise. Perceba, aqui após esse topo, que isso daqui já podemos considerar um topo, apesar de não termos completado a estrutura para que isso aqui de fato seja um topo validado, extremamente reconhecido por todos os envolvidos no mercado, porque aqui precisamos ainda de um pivô de baixa para que isso aqui seja uma estrutura perfeita daquele topo lá no gráfico mensal. Então, ainda precisamos ver aqui no semanal um pivô de baixa, uma tendência de baixa após perdermos essa estrutura de alta, essa tendência de alta que nada mais era do que uma cunha ascendente rompida para baixo. Porém, ainda precisamos desse pivô de baixa, porque só assim validamos aqui com todas as letras esse topo descendente no gráfico mensal. Então essa é a primeira informação importante que você precisa ter em mente. Ainda precisamos de um pivô de baixa aqui no gráfico semanal. Por mais que esse pivô de baixa apareça aqui, por exemplo, mas precisamos ainda ver um pivô de baixa no semanal antes de falar em oportunidade de compra. Daqui o Bitcoin vai iniciar uma nova bull run, então ainda temos muita coisa para acontecer para a gente pensar dessa forma. Então não, muito cuidado com teorias aí que já estamos na hora de comprar e tudo mais. Então, é claro, tudo pode acontecer, mas você precisa trabalhar a favor das probabilidades. Então veja, aqui um outro dado aí para você incrementar no teu repertório de análise técnica é que no rompimento do fundo anterior, perceba, os ursos precisaram despejar muito volume de venda. Então aqui com o alto volume de negociações no mercado, indica para nós que os touros defenderam essa região de suporte, os ursos precisaram então vender muito. Então aqui nessa região houve um aumento no fluxo de negociações no mercado, porque de fato os touros usaram de força para romper essa região de suporte. Então aqui fica claro que os ursos precisam respirar um pouco, precisam reacumular seu estoque de venda para possivelmente continuar carregando esse preço para baixo. Esse respirar dos ursos pode acontecer nos gráficos menores ainda antes de acontecer aqui no gráfico semanal. E aí os ursos podem usar inversões nos gráficos menores para recuperarem força antes disso contagiar o semanal, e podem muito bem a partir daqui, sem que ainda façamos o topo descendente no semanal,
continuar carregando esse preço para baixo. Podem muito bem fazer isso. E é exatamente isso que nós vamos observar nos gráficos menores para entendermos a que ponto estamos dessa possível continuação aqui no gráfico semanal ou essa possível fabricação de um fundo no gráfico semanal para que os ursos possam respirar aqui, quem sabe buscando um novo topo descendente na região das emas para continuar o seu controle absoluto no mercado. Isso seria quase o ideal para os ursos, porque aí sim os ursos conseguiriam recuperar uma boa força aqui, um bom estoque relativo de venda para continuar imprimindo essa queda. Porém, o rompimento desse suporte sem continuação pode demonstrar sinais de fragilidade passíveis de ataque dos touros. Então, para os ursos, por mais que seja bom um topo descendente aqui no gráfico semanal, o ideal é que ainda continuem carregando o preço ainda para baixo, sem que o semanal corrija, sem que o semanal confirme o seu fundo. Então, os ursos estão tentando fabricar essa estrutura porque os ursos são a força dominante no mercado. Então, você precisa dar respeito muito mais às probabilidades que favorecem os ursos do que as probabilidades que favorecem os touros, independente se você está posicionado em compra. Você não pode usar o seu viés comprador para influenciar na tua análise técnica. Você precisa ser frio e ler claramente o que o mercado está tentando te dizer, não aquilo que você quer que o mercado te diga. Então, a partir disso, vamos dar um zoom no gráfico diário para a gente entender o que o preço está montando aqui, para sabermos se está favorável para os ursos continuarem carregando esse preço ainda um pouco mais para baixo, ou se estamos construindo inversões de tendência que dão credibilidade suficiente para uma continuação de inversões até contagiar o semanal. Então, para isso, vamos lá no gráfico diário. Então, veja aqui no gráfico diário o que o mercado está dizendo para nós. Então, vamos lá. Aqui no gráfico diário, demos uma esticada no preço. Aqui, essa região de alto volume foi aquela região onde o fluxo de negociações do mercado aumentou bastante, porque era a briga dos ursos para romper aquele suporte que vimos lá de fora. E aqui agora, nesse momento, ursos respirando, ingressando uma correção aqui no gráfico diário, e ainda estamos numa região de bandeira, então um domínio completo ainda dos ursos aqui no mercado cripto, até o gráfico diário, domínio completo dos ursos. Aqui ursos perfeitamente se apoiando na resistência das emas para continuar imprimindo sua força. Veja que aqui no movimento de correção nós tivemos uma queda no volume, e aqui aparentemente onde estamos construindo esse topo descendente na região das emas, já retornamos o volume, o que provavelmente é novamente um novo ataque dos ursos nesse preço. Então, absolutamente tudo sob o controle dos ursos, tudo favorável para os ursos. Então, ainda não há nada no que podemos nos apegar para indicar que já estamos com uma grande oportunidade de compra de Bitcoin. Então, ainda assim, vamos dar um zoom aqui nos gráficos menores para possivelmente ver se conseguimos encontrar algum ponto de compra para um trade mais curto, para um trade mais arriscado, mais ousado. Então vamos lá no gráfico de 4 horas para a gente observar o que está acontecendo aqui dentro. Então veja aqui no gráfico diário, olha que interessante. Conforme você vai fazendo uma análise técnica correta, partindo das premissas corretas de mercado, você cada vez que vai procurando obter maiores informações, essas informações vão cada vez sendo mais convergentes, cada vez mais confirmando aquilo que você já está vendo. Então dê uma olhada. O gráfico de 4 horas inverteu a tendência para confirmar aquele fundo no gráfico diário. Porém, aqui rompemos o topo anterior e não tivemos continuação, que dá para nós aquela estrutura claríssima de cunha ascendente que naturalmente vai romper para baixo, porque isso aqui indica a perda de força compradora conforme o preço vai carregando para cima. Então, isso já está acontecendo, podemos estar aqui já numa possível bandeira de baixa aqui no 4 horas, que está vindo para buscar um topo descendente e inverter novamente a tendência para baixo, e aí colocando toda aquela pressão vendedora novamente sobre o suporte anterior, e isso vai proporcionar possivelmente aquela continuação lá do gráfico semanal, que é a grande maior probabilidade. Então, não tem mais o que olharmos aqui. No máximo, nós vamos aqui no gráfico de 1 hora, aqui nesse movimento, nós vamos encontrar uma cunha de baixa, porque veja, temos aqui um leve rompimento para baixo sem continuação. Então vamos só confirmar aqui para você ver como funciona aqui cada vez mais a dinâmica
do preço, a dinâmica do mercado sendo interpretada através do gráfico. Então, dê uma olhada aqui no gráfico de 1 hora, aquela tendência de baixa com fundo rompido sem continuação, e aqui já temos uma recuperação dos ursos, porém, isso aqui já parte para o teste do topo anterior lá aqui no gráfico de 1 hora, o que pode manter o preço aqui nessa região de bandeira de baixa no 4 horas e fazer com que ou a gente rompa isso aqui com continuação, porém ainda assim precisamos ter aqui de fato uma continuação para fugirmos dessa região de bandeira de baixa, e aí vamos ver o que isso vai representar nos gráficos maiores. Veja, ainda assim, se continuarmos a tendência, precisamos enfrentar a resistência do topo anterior e ter uma continuação para sair tanto da região de bandeira quanto dessa possível cunha de alta, e isso é a menor probabilidade, é muito improvável que isso aconteça, porque toda essa estrutura que vem sendo construída no preço desde lá de fora, numa visão macro até essa visão micro, não dá credibilidade nenhuma para que os touros entrem despejando força de compra aqui no gráfico. Então, como o mercado não está dando nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de estrutura na qual os compradores possam se apegar aqui para entrar comprando forte, então não tem por que falarmos ainda nesse tipo de cenário. Então, qualquer coisa que venha a conjecturar esse tipo de cenário a partir daqui, a partir disso que nós estamos vendo no mercado, é puramente teoria da conspiração, é aquela análise envolvida de intencionalidade, é uma análise que está partindo de um viés comprador, muito provavelmente porque quem está fazendo essa análise está com uma posição compradora e quer encontrar alguma coisa otimista no gráfico que vai fazer com que ela se sinta mais confortável com a posição dela, com aquela esperança do preço subir, mas o mercado não está dizendo isso para nós, o mercado ainda diz que os ursos estão completamente sobre o controle do preço, e aí nesse tipo de cenário não há com que, não tem nada para nos apegarmos aqui. O máximo que poderíamos fazer aqui agora é procurar uma compra aqui agora usando como stop esse fundo no diário. Veja, se você compra aqui agora e usa um stop aqui abaixo do fundo anterior, de repente você está entrando aqui numa posição de 1 para 2, aqui provavelmente você está comprando aqui, usando o stop aqui em 29 mil, aceitando perder um pouco mais de 3%, e aqui no máximo aí você está brigando aí por 6%, com uma segunda saída parcial em 10% e 13%, mas isso é a menor probabilidade. Então, se você aí está agoniado, está sem o que fazer no preço e quer encontrar de qualquer maneira um trade, esse seria o melhor trade para você possivelmente fazer agora, porém, você vai estar perseguindo aí a menor probabilidade, porque é muito improvável, como dissemos, que os touros venham a continuar isso aqui, dada toda essa estrutura aqui que o mercado está nos mostrando. Porém, como eu disse, se você quiser aí se posicionar de uma forma um pouco mais arriscada, você pode ou colocar o seu stop aqui embaixo do 4 horas ou colocar um stop aqui embaixo do início dessa construção aqui de fundo no diário. Isso aqui já pode ser considerado um fundo no diário ou um fundo em construção. Você pode usar essa estrutura e aí possivelmente aqui num stop mais ousado você entregar 3% para possivelmente ir buscar aqui um pouco acima do topo anterior em 32 mil, sendo bem otimista realmente. Você vai estar buscando aqui 1 para 2 nesse trade, então se você realmente quer muito fazer um trade, essa é a única posição que eu consigo enxergar aqui, a qual você pode se apegar, tendo em vista que se você entrar nessa posição, você precisa ter em mente que outros touros, para entrarem junto com você nessa posição, terão o mesmo perfil que você, aquele perfil mais ousado, mais agressivo, mais de curto prazo. E para que haja de fato um movimento a contrariar toda a estrutura de mercado, precisa de um volume grande de touros ousados e muito improvável que isso aconteça aqui agora nesse movimento. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise para vocês aí
Eu espero ter contribuído de forma educativa e de forma a te atualizar sobre o mercado, para que você tenha, claro, sempre uma visão cada vez mais clara do mercado e mais inteligente também, não caindo aí em teorias da conspiração. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!